Você já deve ter ouvido falar das 10 pragas do Egito, mas você sabia que Deus as mandou contra o Egito com a finalidade principal de desmoralizar os deuses do panteão egípcio? As Escrituras Sagradas declaram: porque naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Meu nome é Patrícia Jacobi, fica aqui comigo até o final que você vai descobrir toda a verdade sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito foram juízos da parte de Deus enviados contra os egípcios para que eles soubessem que Ele é o Senhor. Antes que as 10 pragas fossem enviadas, Moisés e Arão, com ordem do Senhor, foram falar com Faraó para que ele deixasse o povo de Israel partir. E como Faraó não deu ouvidos, Deus enviou as pragas. Somente após a 10ª praga que os filhos de Israel partiram do Egito. Na primeira praga, as águas do Egito tornaram-se sangue. Aqui é importante saber que o rio Nilo não foi o único afetado por essa praga. Todos os canais, lagoas e reservatórios de água que haviam no Egito também foram atingidos pela praga. Alguns argumentam que a praga consistiu apenas na transformação das águas em uma coloração vermelha. Eles alegam que talvez isso tenha acontecido pela mistura da argila vermelha que descia das terras altas da Etiópia. Porém, o termo original hebraico nunca é utilizado para denotar cor vermelha, mas sempre sangue como substância. Além de ser fonte da vida agrícola do Egito, o rio Nilo era tido como um deus para os egípcios e adorado, mas ele não teve forças para evitar que as suas águas se transformassem em sangue, que apodreceram e cheiravam mal. Os magos do Egito conseguiram imitar essa praga, e Faraó foi endurecido. Na segunda praga, muitas rãs provenientes do rio Nilo e de todos os canais daquela terra invadiram o Egito. A rã era extremamente imunda para os egípcios. Pois bem, esse anfíbio imundo saía do deus Nilo, ou seja, o sagrado do paganismo produzindo o imundo, sem possibilidade de evitar sua proliferação, representando desgraças para o seu povo. Os magos do Egito também conseguiram imitar a segunda praga. Com essa praga, Faraó pediu que Moisés e Arão rogassem ao Senhor para que as rãs fossem tiradas sobre a casa dos egípcios. Ele também prometeu libertar o povo. Entretanto, logo depois do fim da segunda praga, Faraó continuou com o coração endurecido. Na terceira praga, o pó da terra foi transformado em uma epidemia de piolhos que infestou o Egito. Os sacerdotes egípcios, ao ministrarem nos lugares sagrados, usavam vestes brancas de linho extremamente alvas, raspavam a cabeça e, antes de entrar para o lugar sagrado, eram examinados minuciosamente, porque não podiam ter no seu corpo ou nas suas vestes um piolho sequer, pois era um inseto imundo e abominável. Agora, entretanto, não era apenas um inseto, mas milhões deles nos sacerdotes, no rei e sua família, nos magos e no povo em geral. Até nos lugares sagrados e nos próprios ídolos os piolhos penetraram. Era uma profanação dos deuses. Os magos egípcios tentaram imitar essa praga, porém não conseguiram. Depois eles admitiram que estava havendo ali uma verdadeira intervenção divina. Apesar disso, Faraó continuou endurecido, assim como o Senhor havia dito. A quarta praga constituiu em enxames de moscas que castigaram todos os egípcios. Porém, as moscas não atingiram os israelitas. Os egípcios tinham um deus chamado Belzebu, poderoso para espantar moscas. Porém, enxames de moscas cobriram a terra do Egito, atormentaram o faraó e seu povo. Sacerdotes e magos clamaram a Belzebu que retirasse as moscas. Nada aconteceu. Mais um deus desmoralizado. Durante essa praga, Faraó tentou negociar um acordo com Moisés. Ele queria que o povo de Israel adorasse Deus no próprio Egito. Moisés recusou essa proposta e lhes avisou que o povo de Israel deveria fazer uma jornada pelo deserto por mais de 3 dias, sem que ficasse nada e ninguém para trás. Inicialmente, Faraó parecia disposto a ceder. No entanto, assim que os enxames de moscas sumiram, Faraó terminou com o coração endurecido novamente. A quinta praga foi uma pestilência terrível que atingiu os rebanhos dos egípcios que estavam no campo. Os egípcios consideravam alguns dos seus animais sagrados, outros eram até adorados. Animais sagrados morreram vitimados pela peste brutal. Eram deuses, mas não se livraram do juízo do Deus Supremo. Não conseguiram evitar que outros animais morressem. Eram deuses impotentes. Nessa praga, os animais dos israelitas não foram atingidos.
Este fato fez com que Faraó investigasse o caso, porém seu coração se endureceu. Deus ordenou que Moisés e Arão apanhassem nas mãos um punhado de cinzas de forno e atirassem para o céu na presença do Faraó. Quando fizeram isso, todos os homens e animais do Egito foram castigados com a sexta praga, que eram úlceras, inclusive os magos que no começo das 10 pragas tentaram imitá-las. Os egípcios recorreram ao deus Tifon, pois acreditavam que ele seria capaz de livrá-los da dor e da morte. Tifon, entretanto, nada pôde fazer em favor deles. O deus deles falhou. A 7ª praga foi a chuva de pedras. A deusa Serapis protegia a lavoura. O Deus de Moisés mandou sobre o Egito chuvas de pedras. O Egito era um país essencialmente agrícola. Vivia do que lhe dava a terra. Uma colheita que faltasse no Egito seria fator de empobrecimento e até de fome para o povo. A deusa Serapis afastava da lavoura os infortúnios, mas não conseguiu evitar a saraivada. Veio a chuva de pedra com fogo, quebrou todas as árvores do campo e feriu o linho e a cevada. Serapis nada pôde fazer, impotente. A chuva de pedras castigou todo o Egito, mas deixou ilesa a terra onde estavam os filhos de Israel. Com essa praga, Faraó implorou por alívio. Ele também admitiu uma possível culpa da sua parte e prometeu libertar o povo de Israel. Entretanto, quando a chuva de pedras parou, novamente ele endureceu o coração. A 8ª praga foi outro juízo do céu contra Serapis. Os gafanhotos, como nuvens que escureciam a terra, chegaram ao Egito. Devoraram o fruto das árvores que a chuva de pedra não destruiu, também a erva, incluindo o trigo e o centeio. Serapis não protegeu, não evitou a praga, outra vez desmoralizada. Faraó então mandou chamar Moisés e mais uma vez confessou ter pecado. Ele pediu que Moisés orasse ao Senhor para que os gafanhotos se retirassem, mas no final terminou endurecido. Na 9ª praga, Deus enviou sobre o Egito trevas espessas durante 3 dias. Ra era o deus Sol. Os egípcios temiam as trevas, por isso tinham um deus que os protegia da escuridão. Quando vinham trevas, viam nelas o castigo dos deuses. A terra agora ficou escura por completo. Ra nada pôde fazer para evitá-las. Mostrou-se impotente diante do Senhor Todo-Poderoso. Em contrapartida, os israelitas eram os únicos que possuíam luz onde habitavam. Mais uma vez, Faraó tentou negociar com Moisés uma libertação do povo de Israel para ir ao deserto adorar, mas como das outras vezes, ele terminou endurecido. Faraó até ordenou que Moisés saísse da sua presença sob ameaça de matá-lo caso voltasse a vê-lo. A 10ª praga foi o ato culminante do juízo divino sobre o Egito. Na ocasião, todos os primogênitos do Egito, dos homens aos animais, foram mortos quando o Senhor os feriu. Antes disso, Deus deu instruções específicas a Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. Essa ocasião resultou na celebração da primeira Páscoa. Os filhos de Israel que colocaram o sangue do cordeiro nos batentes das suas portas não tiveram seus filhos mortos. Com essa 10ª praga, Deus julga a própria proclamação de divindade que os faraós atribuíam a si e à sua descendência. Como resultado da 10ª praga, Faraó e todo o povo do Egito suplicaram que os israelitas fossem embora. Assim, o povo de Israel saiu do Egito com tudo o que lhes pertencia e muito mais. Nada ficou para trás. As 10 pragas mostraram não apenas aos egípcios, que perderam completamente a confiança nos seus deuses, mas aos próprios israelitas, quem é o Deus Todo-Poderoso. Para ver mais vídeos como esse com estudos bíblicos, inscreva-se no canal. Não deixe de apertar o gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!